Escreveu Lucas, capítulo de número 9, do versículo 23 ao versículo 25, é o tema do nosso estudo de hoje. E o título desse estudo de hoje é A Proposta Radical de Jesus Cristo. Aleluia. 29? A Proposta Radical de Jesus Cristo é o título do nosso estudo bíblico de hoje. Glória a Deus. Lucas 9, do 23 ao 25. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Vou ler e os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se e prejudicando-se a si mesmo? Vou repetir esse último versículo. Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse estudo de hoje, ele fala da proposta radical que Jesus nos fez, irmãos, né? E a proposta radical que Jesus nos fez, ela é uma proposta que exige de nós, a princípio, duas atitudes imediatas. Então Jesus, ele começa a dizer: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua própria cruz, negue-se a si mesmo e então me siga. Então é uma proposta radical. Por quê? Porque ela nos confronta. Ela confronta os nossos próprios interesses. Ela confronta os desejos da nossa carne. Ela confronta os desejos do nosso próprio coração, que é mente, né? E que, por sinal, é maligno, perverso, mais do que todas as coisas. Já dizia o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9. Então, essa proposta é radical exatamente por isso, porque ela confronta os nossos próprios interesses, os nossos próprios desígnios, as nossas próprias vontades. Por isso ela é uma proposta radical. Porque quem é que quer abrir mão de fazer a sua própria vontade? Quem é que quer abrir mão de saciar os seus desejos carnais? Quem é que quer abrir mão de deixar de seguir os desígnios que o seu coração propôs? Ninguém, irmãos. Ninguém. Então aí é que está, aleluia, a graça do Evangelho. A graça do Evangelho, essa maravilhosa graça que a gente anuncia tanto, né? Pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça maravilhosa, que é de graça para nós, é de graça. Só que a gente só consegue alcançar essa graça, que é de graça, quando a gente aceita a negar-se a nós mesmos e a tomar a nossa própria cruz para poder seguir a Jesus. Aí a graça, ela se faz graça em nós. Quem está entendendo a glória? Aleluia. Caso contrário, a graça, ela não consegue se fazer graça em nós, porque é necessário que haja da nossa parte essa decisão
de negarmos a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz e seguir a Jesus. Mas vamos por parte. Jesus ele começa dizendo: ó, aquele que quiser vir após mim. Vamos por parte. A palavra após mim é a mesma coisa que depois de mim ou atrás de mim. É isso que Jesus está falando. Então a primeira coisa que Jesus está nos revelando, né, dentro dessa proposta radical que ele nos fez, é que nós precisamos decidir andar atrás dele e não na frente dele. Então aqui já começa o confronto. Aqui já começa o confronto. Por quê? Porque o ser humano, ele, devido à sua impaciência, né, devido, né, ao estado imediatista que ele vive, né, aonde as coisas têm que ser tudo para ontem, né, aonde as respostas têm que ser tudo para ontem, aonde a direção tem que ser para ontem, ele tem uma dificuldade muito grande de seguir a Jesus, de andar atrás de Jesus. Por quê? Porque há momentos que Jesus, ele manda a gente esperar. Ó, espera, né? Espera. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esperei com paciência no Senhor. Então há momentos que o Senhor manda a gente esperar. Há momentos que Ele não nos dá resposta no mesmo dia ou na mesma hora. Há momentos que Ele quer provar a nossa paciência. Ele quer nos ensinar a ser paciente. Ele quer nos ensinar a nos aquietar. Então, só que o homem, devido a essa geração imediatista, que tudo é para ontem, devido ao estado de inquietação que o homem vive, principalmente nessa nossa geração, ele nunca espera Jesus dar a direção ou dar a resposta. E quando Jesus demora a dizer para ele o que ele tem que fazer, ele já vai logo tomando a frente de Jesus e tomando a decisão que ele acha que tem que ser tomada. Aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque quando Jesus, ele está dizendo: olha, aquele que quiser vir após mim, está dizendo o seguinte: olha, eu sou o bom pastor. Não foi isso que ele disse em João 10? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E todo pastor, irmãos, todo pastor, ele guia as ovelhas indo na frente delas. E elas são guiadas pela voz do seu pastor. O pastor dá um grito e elas reconhecem a voz do pastor e elas vão seguindo o pastor pelo som da sua voz. Porque a ovelha, se a gente analisar no contexto animal, as ovelhas, biologicamente, já foi comprovado que elas enxergam pouco. A visão dela é muito limitada. É muito limitada. É como uma pessoa que já está perdendo a visão. Assim é a visão das ovelhas. Ela enxerga pouco. Então qual é a forma que elas usam para seguir o pastor delas? Pelo som da voz. Pelo som da voz. Né? Então, o pastor, ele guia as ovelhas indo na frente delas e ao som da sua voz, elas vão seguindo o seu pastor. Então, por isso que Jesus começa dizendo: olha, vocês têm que aprender a vir após mim. É eu que vou na frente e vocês atrás. É eu que sou o bom pastor e vocês as ovelhas. É eu que dou a diretriz e vocês obedecem. Então a primeira coisa que o ser humano que quer seguir a Jesus, que quer ser um cristão, que quer herdar o reino dos céus, precisa aprender é que Jesus é que tem que guiá-lo,
que Jesus é que tem que andar na frente, e não a ovelha guiar o seu pastor, e nem a ovelha andar na frente do seu pastor. Então, isso parece fácil, mas não é fácil. Até para nós que já temos uma certa experiência no Evangelho, até para nós que já estamos com uma certa quilometragem na caminhada com Cristo, é difícil você conseguir agir dessa forma. Esperar Jesus te dar a diretriz, esperar Jesus te dar o sinal do que você deve fazer, da atitude que você deve tomar, para onde você deve ir. Até para nós é difícil. Só que é um requisito fundamental para nós que queremos andar com Jesus. Precisamos aprender a aceitar ser guiado por Ele e esperar Ele nos conduzir segundo o caminho que Ele tem para nós. Por quê? Porque além da proteção, porque quando nós deixamos o nosso bom pastor nos guiar, além de nós estarmos protegidos contra os lobos dessa vida que tenta nos tragar, nós andamos sempre num caminho que vai nos acrescentar coisas boas, ainda que sejam caminhos de espinhos, ainda que sejam caminhos de pedradas, ainda que sejam caminhos estreitos, mas são caminhos que vão acrescentar coisas boas para nós. Por quê? Porque quem está nos guiando por esses caminhos é o bom pastor Jesus. Aleluia! E Ele sempre vai nos levar para caminhos que vai acrescentar coisas boas na nossa vida. A Bíblia, ela nos afirma isso em vários textos. Aleluia! Por exemplo, 1 Coríntios 2,9, aleluia, Paulo vai revelar que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que nunca subiu o coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Glória! Aleluia! Né? Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Glória! Aleluia! Né? 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome me orar, me buscar, aleluia, e ouvir a minha voz, aleluia, né? Então o que Deus fala? Então eu os guiarei, levarei por caminhos, aleluia, de bênção, caminhos que vão acrescentar coisas novas, caminhos que vão dar livramento, vão dar escape, caminhos que vão trazer, aleluia, resultados positivos lá na frente, né? Então são vários textos bíblicos que nos apontam, meu amado, aleluia, que Deus, Ele tem o melhor para nós. Isaías já profetizava: se quiseres, diz o Senhor, e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Então, irmãos, Deus, Ele sempre, aleluia, tem coisas boas e novas para nós, mas para isso nós precisamos deixar com que Ele nos guie, nós precisamos segui-lo. Só que o ser humano tem uma grande dificuldade disso até hoje. A maioria dos cristãos, eles querem guiar Jesus e não ser guiados por Jesus. E isso, irmãos, atrapalha o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. Quando nós queremos tomar a frente de Jesus, quando nós queremos guiar Jesus em vez de deixar Ele nos guiar. Jesus, Ele vai dizer: olha, as minhas ovelhas ouve a minha voz e me segue. Oh, glória! Aleluia! Então, quem é ovelha não toma a frente de Jesus. Quem é ovelha sabe ser paciente. Quem é ovelha, espera a direção de Deus para não tomar decisões erradas, para não seguir por caminhos errados e depois se arrepender severamente. Isso quando dá tempo de se arrepender. Porque em alguns casos
a pessoa acaba perecendo, descendo a sepultura e perdendo até a salvação da sua alma, porque não quis ser guiada pelo bom pastor, não quis seguir após ele. Aleluia. A segunda coisa que ele fala, ele diz: olha, agora é preciso negar-se a si mesmo. Beleza, isso aqui é outra coisa que o homem tem uma dificuldade muito grande de obedecer. Negar-se a si mesmo. Sabe o que significa isso? Negar-se a si mesmo está falando de conversão. O que é conversão? A palavra conversão significa mudança de direção. Lembra quando o apóstolo Pedro ele faz o apelo? Ele diz: arrependei-vos, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, porque para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim então os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro estava convocando aquela multidão a se arrepender, mudança de mente, metanoia, e se converter, mudança de direção. Essas duas coisas, irmãos, elas andam juntas. Arrependimento e conversão precisam andar juntos, porque o arrependimento é a mudança de mente, mudança de pensamento, é a chamada metanoia no grego, e a conversão é a mudança de direção. Olha só, eu estou andando em direção ao pecado, vou me converter a Jesus, agora eu vou andar em direção a Ele, vou andar em direção à santidade. Isso chama-se conversão, é isso. Então quando Jesus diz: olha, negue-se a si mesmo, ele está dizendo: você precisa deixar de seguir a tua própria direção e seguir na minha direção. Por quê? Porque o bom pastor, ele tem o seu próprio caminho, aleluia, traçado para as suas ovelhas. Então é nesse próprio caminho, que na verdade é o único caminho que leva à salvação e vida eterna, é que nós temos que seguir, e não o nosso próprio caminho. Então negar-se a si mesmo, a princípio, fala de conversão, mudança de direção. A primeira coisa que nós precisamos fazer para negar a nós mesmos e seguir a Cristo é nos converter dos nossos caminhos para o caminho de Jesus. Porque o homem, ele tem muitos caminhos traçados na mente dele. Uma hora ele quer isso aqui, outra hora ele quer isso ali, uma hora ele quer ir por aqui, outra hora ele quer ir por ali, uma hora ele traça um projeto aqui, outra hora ele traça outro projeto ali, e ele fica andando por vários caminhos, irmãos. Mas Jesus só quer que você ande por um caminho, que é o caminho que Ele traçou para você. E para isso nós precisamos o quê? Ter comunhão com Ele, para saber que caminho é esse que Ele tem para nós, para que a gente possa chegar num lugar de bênção, num lugar de crescimento, num lugar de vitória, num lugar que nós vamos nos tornar uma referência para outros. Se eu tivesse parado, irmãos, para ouvir a voz de Jesus na minha adolescência, certamente a minha vida hoje seria outra. Certamente eu estaria em outro patamar, como diz por aí, né? Hoje eu estaria em outro patamar. Mas eu não quis ouvir a voz, eu não quis negar a mim mesmo. Eu quis seguir o caminho que eu tinha traçado na minha mente. E o caminho que Jesus tinha traçado para mim, eu nem procurei saber. Há pessoas que nem querem saber, Guilherme, o caminho que Jesus tem para a vida dela. Sabe por quê? Porque ela tem medo de se decepcionar. E certamente vai. Porque normalmente o caminho que Jesus tem para nós é sempre o oposto do caminho que nós mesmos temos para nós. Traçamos para nós. Então, para não se decepcionar, para não se frustrar, ela nem pergunta o que Jesus tem para a vida dela. Ela já traça o caminho dela e ela segue por ali. Só que o caminho que o homem traça para a vida dele próprio é caminho de morte, é caminho de derrota, é caminho de sofrimento. Eu falo isso com experiência própria.
Todos os caminhos que eu tracei para a minha vida só me fez ser derrotado, só me fez trazer problemas para a minha vida, sofrimento, angústia. Se fosse um sofrimento em Cristo, né, valeria a pena, porque em Cristo nós temos sofrimentos. Só que esses sofrimentos em Cristo nos levam à vitória. Porque ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Está dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter aflição, vocês vão ter luta, vão ter tribulação, mas vai vencer se seguir o caminho que eu traçar para vocês. Então, as aflições em Cristo, elas são aflições que nos traz regozijo. Por quê? Porque a vitória já foi determinada por Cristo. Mas as aflições que nós trazemos para a nossa vida, porque nós mesmos decidimos seguir pelos nossos próprios caminhos, isso, irmão, é sofrimento que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser lugar de derrota, lugar de morte. Por isso que Salomão diz lá em Provérbios 16, 25, há caminhos que parecem direito ao homem, mas são caminhos de morte. E a primeira morte é a morte espiritual, porque te leva ao mais baixo nível como ser humano, porque o cara, ele quis seguir o seu próprio caminho. Aí quando ele olha para a vida dele, ele está entrevado na maconha, na cocaína, na prostituição, no roubo, em tudo que é coisa que, na idolatria, no engano. E aí, para sair agora, só o poder de Deus, só o poder de Deus. Então negar-se a nós mesmos é fundamental para a gente poder conseguir, realmente seguir pelos caminhos de Jesus. Eu quero ler alguns textos aqui dentro disso. Olha o que Jesus disse em Mateus 6,10. Não tira do texto base não, mas vamos lá em Mateus 6,10. É só um versículo só. Mateus 6,10. É no protótipo do Pai Nosso aqui. Olha o que vai dizer. Jesus ensinando, um dos requisitos que nós temos que buscar para a nossa vida. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, entende isso aqui: negar a nós mesmos é desejar e deixar Jesus fazer a vontade dele em nossas vidas. Aleluia, e trazer sobre nós o reino dele. Então isso aqui é negar a nós mesmos. Quando nós decidimos obedecer isso daqui e desejar isso daqui, nós já estamos conseguindo negar a nós mesmos. E são poucos que conseguem isso. Vamos lá em Efésios 5, pula um pouquinho aí. Efésios, do 5 ao 9. Glória a Deus. Efésios 5, do 9 ao 11. Efésios 5, do 9 ao 11. Diz assim, Efésios 5, do 9 ao 11. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não vos comuniqueis ou compactueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Vou repetir, versículo 9, Efésios 5, do 9 ao 11. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Só até aqui. Então, irmãos, olha aqui. Isso aqui
é mais uma atitude de negarmos a nós mesmos. É quando a gente começa a desejar e a pôr em prática na nossa vida as atitudes que nos faz frutificar para o Senhor. Por isso Paulo vai dizer aqui, porque o fruto do Espírito, né, está em toda bondade, justiça e verdade. Olha só, quando nós nos negamos a nós mesmos, a gente anda nessa linha aqui. A gente anda praticando o bem, a gente anda como justo na terra, né? E a gente anda na verdade de Deus. Quando a gente consegue chegar nesse nível aqui, a gente está conseguindo a nos negar a nós mesmos. Por quê? Porque a nossa carne, ela nos impulsiona justamente para o contrário disso aqui. A nossa carne, ela quer nos levar para a injustiça, para a vida de mentira, para a vida de maldade, né? A nossa carne quer nos levar para esses caminhos. Então, quando você consegue andar na bondade, na justiça, na verdade, você já está se negando a si mesmo e seguindo após Jesus, né? Aí ele vai concluir, vai dizer, aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha só, isso aqui é interessante. Então, aquilo que as pessoas trazem até nós, as causas, os assuntos que as pessoas trazem até nós, que for agradável a Deus, a gente tem que dar a nossa palavra de aprovação, aprovando o que é agradável a Deus. Mas o que não é agradável, ele vai dizer no versículo 11, mas condenai as obras infrutuosas das trevas. Não compactueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Ou seja, o que vier até nós que for agradável ao Senhor, a gente aprova. Mas o que vier até nós que não for agradável a Deus, a gente condena. Porque o Senhor nos deu essa autoridade para isso. Então o camarada vem com um assunto para você que não é agradável a Deus, você condena, repreende ele. Mas se ele vem com um assunto que é agradável a Deus, você elogia, você aplaude, você endossa, fala, não, isso aí está correto, isso é bom, isso agrada a Deus. Vai nessa tua força, como Deus falou para Gideão, porque são atitudes comportamentais que agradam a Deus, que exaltam o nome de Jesus. Mas o que não for para exaltar, o que não for para engrandecer, pelo contrário, o que for para andar na contramão dos princípios de Deus, nós temos que condenar. Porque se nós, que temos a verdade de Deus em nós, não condenar as obras infrutuosas das trevas, quem vai condenar? Ninguém mais vai condenar. Se a gente não condenar, ninguém mais vai condenar, porque o mundo já está entregue na mão do Deus desse século. Então cabe a nós, como cristãos, aqueles que seguem após Cristo, né, aprovar o que é agradável, mas condenar o que é infrutífero, o que representa as trevas. Ele vai continuar dizendo, agora, no texto lá, de Lucas 9, toma a sua própria cruz e siga-me. Tome a sua própria cruz e siga-me. O que é isso? O que significa isso? A gente pode começar entendendo isso aqui, analisando as palavras de Paulo em Gálatas 2:20. Paulo diz em Gálatas 2:20 o seguinte, olha, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho unigênito de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo começa dizendo que ele já está crucificado com Cristo. Então, por aqui você já começa a ter uma base do que é carregar a nossa própria cruz. Jesus carregou a dele, que era nossa, mas ele carregou sobre ele. Só que agora ele deixou uma ordem para nós carregarmos a nossa. E aí Paulo vai trazer essa base de que ele já estava crucificado com Cristo, ou seja,
ele já estava se imaginando no lugar de Cristo. E eu falei isso aqui outro dia, eu dei essa pincelada aqui sobre isso, porque quem está na cruz com Cristo, a primeira coisa que não tem como fazer, você está amarrado, você está preso, não tem como olhar para trás, não tem como. Então, quando Paulo diz que ele já estava crucificado com Cristo, ele estava dizendo, a primeira coisa que ele estava dizendo para nós é que quem anda após Cristo, quem carrega a cruz com Cristo, não olha mais para trás. Tem muita gente olhando para trás. Tem muita gente pensando em sair da igreja, tem muita gente pensando em abandonar a fé. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem ainda a certeza se é aqui que ela quer estar. Tem muita gente que levantou a mão para Cristo, mas da boca para fora, porque o coração ainda está longe dele. Então isso precisa ser mudado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que tomar a nossa cruz, irmãos, aleluia, é seguir as pisadas de Cristo e nunca mais olhar para trás. Porque Cristo é o alvo. Ele está carregando a dele lá e nós estamos carregando a nossa aqui. Na verdade, ele já carregou, irmão. Ele já fez a parte dele. Só falta nós fazermos a nossa. E a segunda coisa que Paulo nos revela aqui, quando ele diz que está crucificado com Cristo, é que quem está crucificado com Cristo está preso, está parado, não tem como sair dali. Então ele está dizendo o seguinte, olha, é como Martinho Lutero disse no seu livro: o dever não me permite ausentar-me do meu posto, a não ser que aquele que me colocou, ele mesmo me tire. Então quem está crucificado com Cristo, quem toma a sua própria cruz, não sai do lugar que Deus colocou. Não sai. Quem te colocou na igreja para fazer parte do corpo dele, porque Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos membros individuais que ajudam a compor o corpo de Cristo, que é a igreja. Quem te colocou para ser parte do corpo dele, que é a igreja, foi ele. Ele que te colocou. Então você não tem que sair do lugar que ele te colocou. Você tem que permanecer. Se alguém tem que te tirar, é ele. E não você querer sair por si só. Porque se ele te colocou, é porque ele conta com você para compor o corpo dele, para fazer parte do corpo dele. E se você não tiver, o corpo fica faltando um membro, uma peça. O corpo fica defeituoso. Aleluia. Salmista no Salmo 100 vai dizer, olha, sabendo que Deus é o Senhor, e foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou. Você não veio porque você quis. Jesus falou também em João 15, aleluia, que foi Ele que nos escolheu, para que a gente possa ir e dar fruto. Foi isso que ele disse? Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que vais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Então, irmãos, tomar a nossa própria cruz, basicamente, começa por essa interpretação. É você nunca mais olhar para trás, é você não sair do lugar que Jesus te colocou. E mais ainda, é você encarar a sua própria realidade com satisfação e a sensação de que você está cumprindo a missão que Ele determinou para você. Olha só que coisa linda. Encarar a sua própria realidade. Por quê? Irmãos, a nossa vida cotidiana nos faz vivenciar várias situações diversas. Crise conjugal, crise financeira, crise espiritual, crise ministerial. Nós vivenciamos tudo isso. Mas também vivenciamos momentos de alegria, de exaltação, de engrandecimento da parte dele.
Então, a nossa vida cotidiana, ela nos faz vivenciar diversos tipos de situações. E essas situações da vida precisam ser encaradas com maturidade e com satisfação. Por quê? Porque tudo que Deus nos faz passar nessa terra é para o nosso crescimento. Aleluia. Primeiro espiritual, depois nas determinadas áreas da nossa vida. Tudo. Aleluia. Então você não tem que reclamar no sentido de murmurar. É natural que nós fiquemos tristes por passar por determinadas situações na nossa vida, porque ninguém gosta de passar por situações difíceis, ninguém. Mas não podemos chegar ao ponto de murmurar ou de querer desistir da nossa realidade porque estamos passando por aqueles momentos difíceis. Não, pelo contrário, passa com satisfação, passa com alegria, saiba que aquilo ali vai te fazer crescer, vai fazer você dar muito fruto lá na frente, vai te trazer experiência, maturidade, bagagem, tudo isso, irmão, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca, porque Jesus sabia que ele estava cumprindo a missão do Pai. Estou sofrendo, mas estou cumprindo a missão do Pai. Estou sofrendo, mas vou morrer lá no Calvário e vou salvar a humanidade. Meu Deus, oh glória! Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu amado? Aleluia! Que o teu sofrimento, aleluia, vai produzir coisas boas na tua vida e na vida de outros lá na frente. Então, encare a sua realidade com satisfação. Jesus disse em Mateus 5, versículo 11 e 12: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando inventarem toda espécie de mentira contra vós, por causa do meu nome. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Olha só, Jesus está dizendo: olha, tu está sofrendo, tu está sendo perseguido, estão inventando mentira contra o teu nome, estão te caluniando, mas te alegra, porque tem galardão para você no céu, a glória. Então, carregar a sua cruz é isso, é você encarar a tua realidade com satisfação, sabendo que assim como Jesus cumpriu a missão dele por nós, nós também estamos cumprindo a nossa missão por ele. Quem está entendendo, irmão? Meu Deus. Aleluia. Infelizmente, muitos não quiseram se negar nesse período aí, esse período caótico que nós somos obrigados a viver todos os anos, chamado Carnaval. Muitos crentes tiraram férias da igreja. A igreja está vazia, os bancos vazios aí, porque preferiram seguir os desígnios do seu próprio coração. Não, eu quero fazer isso aqui no Carnaval, deixa a igreja para lá, a igreja depois eu me resolvo com ela. É uma realidade, uma realidade dura, mas é uma realidade. Muitos projetaram vários projetos, vários planos, e nem deram as caras aqui na igreja. A igreja funcionou normalmente, todos os dias, não parou não, porque a igreja não tem nada a ver com essa festa mundana carnal aí não. A igreja é santa, aleluia, e tem que continuar sendo santa, porque Deus é santo. Quem crê nisso da glória, aleluia. Então, infelizmente, muitos resolveram tirar uma festa. Por quê? Porque não quiseram negar a si. Pedro falou para Jesus: mestre, nós largamos tudo para te seguir. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: nós abrimos mão de fazer os nossos desejos, de saciar as nossas próprias vontades, só para se dedicar a ti, Jesus. O que nós vamos receber em troca? Jesus falou: 100 vezes na terra e um lugar no meu trono no céu. Oh, glória, aleluia. Querido, tu não está negando a si mesmo em vão, não. Tem recompensa de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não perde para o homem, Deus não deve nada para o homem. Tudo que você fizer para Deus, Ele vai fazer no mínimo em dobro para você. Mas Ele prometeu 100 vezes mais. Oh, glória, aleluia. Né? Então isso aqui
estão? Porque o que Jesus está pedindo aqui, pouca gente estão dispostos a fazer. Por isso, o título do estudo é a proposta radical de Jesus. Jesus está propondo você abrir mão da tua própria vida, daquilo que você projetou, daquilo que você sonhou, daquilo que você arquitetou para você fazer aquilo que Ele quer fazer em você. E são poucos que querem fazer isso. Eu coloquei aqui alguns versículos aqui. Vamos ler só um, só porque a hora já se foi, senão não termino aqui o estudo. Vamos lá. Vamos ler só Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Glória a Deus. Às vezes eu faço um estudo pequenininho, só que dá uma dimensão muito grande, já para poder se encaixar dentro do tempo que nós temos. Filipenses 1:29. Quem achou pode ler para mim aí. Porque nos foi concedida a graça de padecer Cristo, por Cristo, e não somente de creres nele. 29. É isso, é porque a tua tradução é um pouquinho diferente. A minha diz assim, ó. Porque a vós, está falando de mim e de você, da igreja, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Então, irmãos, negar a nós mesmos significa a gente aceitar a padecer, por Cristo, a sofrer todo tipo de perseguição, de calúnia, de sofrimento. Muitos vão ser presos por causa do Evangelho, uns vão ser mortos por causa do Evangelho, outros vão ser caluniados por causa do Evangelho, defamados. Então, todo tipo de sofrimento, nós estamos sujeitos a viver eles, quando a gente determina a negar a nós mesmos para poder deixar Jesus fazer a vontade dele em nós, Agora ele continua dizendo: qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar. Meu Deus, olha só, ele está dizendo o seguinte: a minha proposta é tão radical para vocês, é isso que Jesus está dizendo, a minha proposta é tão radical para vocês, que eu estou convidando vocês a abrir mão da vida de vocês, para deixar eu fazer o que eu quero fazer com vocês, para deixar eu conduzir vocês naquilo que eu quero conduzir vocês, naquilo que eu tenho para fazer na vida de vocês. É uma proposta totalmente radical. É você abrir mão da tua própria vida para se dedicar a outro, que no caso aqui, esse outro é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa alma. A glória. Aleluia. Então está entendendo por que muitos, Ricardo, não está disposto a isso? Por isso que há essa briga constante. O homem, ele luta constantemente com ele mesmo. Fico ou não fico? Vou ou não vou? Sigo ou não sigo? O homem vive em constante guerra interior com ele mesmo, se deve continuar seguindo a Jesus ou não. Por quê? Porque a proposta de Jesus para nós é essa. E o que Jesus tem para fazer na nossa vida, certamente é o oposto daquilo que nós desejamos para a nossa própria vida. Por isso que Isaías profetizou no capítulo 55, versículo 8 e 9, ele vai dizer: olha, assim diz o Senhor, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim também são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Então, decidir abrir mão da sua própria vida, ou seja, perder ela,
para se dedicar a outro, que é Jesus, é uma decisão, meu amado, que só quem toma é quem realmente reconhece o que Ele fez por nós lá naquele Calvário. Aleluia. Só quem decide abrir mão da sua própria vida de verdade, não com hipocrisia, não com fingimento, com falsidade, não. Só quem decide de verdade é quem aprendeu a valorizar o que Ele fez por nós lá naquele Calvário, dando a sua própria vida para que a nossa fosse resgatada. Aleluia. Para o Deus Pai. Nos comprou com o precioso sangue dele próprio. Então, por isso que muitos não estão dispostos a seguir, mas a proposta dele foi essa. Agora, só que quando você entende que em Cristo perder é ganhar, isso te dá força para você tomar a decisão certa. Por quê? Porque em Cristo, a matemática de Deus, ela é diferente da matemática do homem. A matemática de Deus é o seguinte: quando Ele tira, é para acrescentar. Por exemplo, Deus criou Adão. A princípio era só Adão, mais ninguém. Adão e os animais. E aí o que Deus fez? Colocou um sono nele, tirou a costela de Adão. Depois que Deus tirou a costela, apareceu quem? Eva. Então Deus tirou para acrescentar. Era um, agora são dois. Por que são dois? Porque primeiro Ele tirou. E quando Ele tira, Ele acrescenta. Está entendendo a matemática de Deus, Ricardo? Eu tenho um vídeo só falando sobre isso lá no meu canal no YouTube. Então, a matemática de Deus é assim. Quando Deus tira, é para acrescentar. Deus, Ele, sempre que Ele te pede para abrir mão de alguma coisa, é porque Ele quer acrescentar novas coisas, melhores na nossa vida. Romanos 8,18 diz que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o que Deus tem para nós, irmãos, é coisa infinitamente melhores e maiores do que nós pensamos e imaginamos. Aleluia. Paulo diz aos Efésios que Deus torna tudo muito mais abundante do que pedimos e do que pensamos. Então, perder em Deus é ganhar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler um texto aqui de João 15, 1 e 2. João 15, 1 e 2. Vou acelerar aqui por cada hora. João 15, 1 e 2. Ele disse: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto é cortada, e aquela que dá fruto é limpa para que dê mais fruto. Oh glória! Olha só o que Jesus está revelando aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, a árvore que não dá fruto, ela é cortada, é lançada no fogo, é tirada, não serve para nada. Mas aquela que dá fruto, ela é cortada para que dê mais fruto. Ou seja, o que é cortada? Essa palavra cortada aqui na Bíblia significa podada. É o que a gente faz quando você tem uma planta dentro de casa, né? Que ela começa a crescer muito, começa a aparecer um monte de ponta. Você vai cortando as pontas dela, vai podando ela, né? E quanto mais você poda, mais ela cresce e mais ela gera fruto. Então, ou seja, em Deus, perder é ganhar. A árvore que é podada pelo Senhor, ela vai dar mais fruto do que ela daria se não fosse podada. Está entendendo? Então, em Deus perder é ganhar. Então, quando ele está dizendo, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar, ele está dizendo o seguinte: ó, vocês vão abrir mão da própria vida para deixar eu fazer da vida de vocês o que eu quero. Só que eu já vou dizer uma verdade para vocês: quem perde por mim ganha muito mais. Oh glória! Aleluia! Então a matemática de Deus é essa. Aleluia! Então vale a pena
perder para Deus, porque perder para Deus é ganhar. Muitas pessoas se acham autossuficientes e pensam que não precisam de Jesus para viver, e são capazes por si mesmos de viver, de se mover e de existir. Olha só, sabe por que muitos não querem perder a sua própria vida, entregá-la a Jesus? Porque são pessoas que acham, na sua mediocridade, na sua pequenez, na sua ignorância, que não precisam de Jesus para nada. Só que, segundo a própria Escritura, em Atos 17, 28, nele, em Jesus, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, achar que eu sou autossuficiente, achar que eu não preciso de Jesus para nada, achar que eu consigo subsistir por mim mesmo, sem precisar de Jesus, é de uma ignorância tamanha. Então, é por isso que nós precisamos reavaliar essas questões de autossuficiência, porque nós somos totalmente, irmãos, totalmente dependentes de Deus para tudo. E ai dele, e ai de nós se não for o Senhor na nossa vida. O que adianta? Aí vai terminar e vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Aleluia. O nosso objetivo, irmãos, o nosso objetivo não é de ganhar o mundo. O nosso objetivo é de ganhar o céu. O objetivo do cristão, daqueles que recebem a palavra de vida eterna, é ganhar o céu, não ganhar o mundo. Só que infelizmente nós temos visto aí uma geração de crente, eu nem posso chamar de cristão, uma geração de crente que insiste em querer ganhar o mundo. Só que não é o mundo que nós temos que querer ganhar, nós temos que querer ganhar o céu. Lá é a nossa pátria original. Lá é o lugar que Deus reservou para nós. Aleluia. Quem converte é o Espírito Santo. Então, o cristão ele tem que tirar esse negócio da mente de achar que ele tem que ganhar o mundo, que ele tem que ser famoso, que ele tem que estar na mídia, que ele tem que ser reconhecido. Você não tem que buscar isso. Você tem que buscar o céu, não o mundo. Tiago 4,4 vai dizer: não sabeis vós que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus? 1 João 2, do 15 ao 17: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa, as concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor é que permanece para sempre. Então, repare que a Bíblia nos aponta para andarmos na contramão do mundo, irmão. Só que a maioria dos crentes ainda hoje insiste em querer ganhar o mundo. Você não tem que querer ganhar o mundo, você tem que ganhar o céu. Só que para você ganhar o céu, você tem que perder a sua própria vida e entregá-la para Jesus. Salmo 37, 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o mais ele fará. Aleluia. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, irmãos. Eu não vou estender mais por causa do horário, e que você possa verdadeiramente entender a proposta que Jesus fez a cada um de nós, e que você possa aceitar essa proposta na tua vida, na sua forma original, sem maquiagem, como o nosso irmão Ricardo Lauba fala, sem maquiagem, sem querer mascarar, Temos que aceitar essa proposta, porque é a única forma de nós alcançarmos a salvação e a vida eterna que está contida na pessoa de Jesus Cristo. Deixa Ele te guiar. Que Deus te abençoe com essa palavra e até a próxima, querendo Deus.